Olá, que alegria estar aqui com você para mais um devocional. Hoje, o nosso devocional começa um capítulo novo, nosso devocional número 36. E o capítulo tem como título: Você foi feito para uma missão. E o autor traz o versículo de Provérbios 11:30. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. E traz então esta reflexão acerca desses próximos dias que nós vamos compartilhar aqui, esse momento tão importante que tem feito tanto sentido para algumas pessoas e aquelas pessoas que ainda não estão aqui. E se você julga que é importante, compartilha, assiste, manda aviãozinho para outras pessoas, curte aqui, porque se posicionar como cristã é a nossa missão primeira. E depois vem o propósito que ele nos ensina e que ele nos envia. Depois, aqui, como o título, né, desse dia 36, ele traz feito para uma missão. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. João 17:18. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou. A tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Atos 20:24. Ele nos deu uma missão. O Senhor deu uma missão a você. Você está fazendo o que você precisa fazer para que essa missão se cumpra? Você já parou para pensar nisso? Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. O Senhor quer que você tanto tenha um ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo. Ele quer que você tenha um ministério no corpo de Cristo, que você seja parte do corpo de Cristo e que você tenha uma missão no mundo. E onde você for, você transformar este mundo. O ministério é seu serviço com os que creem, e a missão é o seu serviço com os que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a sua vida. A missão de sua vida é tanto participativa quanto particular. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos, e parte é uma tarefa exclusivamente sua. Você vai entender estamos refletindo que você tem uma missão única, exclusiva, que é o seu propósito, mas que você também tem uma missão junto aos cristãos, que é levar a palavra de Deus, que é estar em sintonia com o nosso Pai. A palavra missão tem sua raiz do termo latino enviar. Ser cristão consiste também em ser um enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo, que disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você é um enviado de Cristo. Você tem uma missão única e exclusiva. E você tem uma missão com a igreja. Você, onde quer que colocar a planta dos seus pés, precisa se posicionar. Se posicionar como cristão, como cristã. E evangelizar. Jesus entendeu nitidamente a missão que tinha neste mundo. Quando estava com 12 anos de idade, disse: eu devo tratar os negócios de meu pai. E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou: está consumado. Como os suportes que mantêm os livros de pé, essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena, dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. Que alegria quando nós partimos dessa vida podemos sentir esse alívio, cumprir a missão que o Pai me deu. Imagina. A missão de Jesus na Terra é nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Aquilo que ele fez a seu próprio corpo físico, devemos dar prosseguimento em seu corpo espiritual, que é a igreja. Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas, evangelizar. A Bíblia diz: Deus nos transforma de inimigos em amigos dele.
E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A importância de sua missão. Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais sua missão é importante. E a primeira, sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Jesus se foi e nos deixou aqui com a missão de continuar aquilo que ele começou. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Cristo nos chama não apenas para vir a ele, mas também para ir por ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 diferentes livros da Bíblia. É como se ele estivesse dizendo: eu realmente quero que você assuma isso. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes de sua missão no mundo. Quando, onde, por quê e como. Quando, onde, por quê e como. Na grande missão de Jesus, vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem-nos a fazer tudo que ordenei a vocês. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários. Esse é o seu compromisso com Jesus. Não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são a grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória. Desprezá-la é um ato de desobediência. Talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta. Mas a Bíblia diz: você deve adverti-los para que possam viver. Se você não falar para advertir os maus a que parem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados, mas eu responsabilizarei você pela morte deles. Ou seja, nós precisamos nos posicionar como cristãos, como crentes em Jesus, como filhos de Deus. E aqueles à nossa volta, a quem nós identificarmos que não têm fé ou que não creem mais, de alguma forma desanimaram na sua fé, nós devemos fazer com que eles voltem a sonhar e a acreditar. Sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra ser usado por Deus. Paulo disse: todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Sua missão envolve 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Trabalhar com Deus é ter intimidade com Ele, e representá-lo é evangelizar onde quer que nós vamos, onde quer que nós fomos. Ensinar outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria um criminoso em reter tal informação. Ainda pior é guardar segredos sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades do mundo e compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a alguém. Fale de Jesus. Fale da palavra. Fale do que Ele nos ensina. Evangelize e resgate almas. Sua missão tem alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno das outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego realizado, pessoal ou objetivo que você possa alcançar durante sua vida. A missão mais importante nossa aqui neste mundo é resgatar almas. Lembre-se disso. Sua missão dá sentido à vida. William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que ela própria, ou seja, a eternidade. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o restante acabará desaparecendo. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos. Vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento de nossa missão no mundo. Os resultados dessas atividades vão durar para sempre. Se falhar em cumprir a missão de Deus, que Deus lhe atribuiu,
você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Paulo disse: minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus, a obra de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Há pessoas que somente você pode alcançar, em virtude de onde você vive e de como Deus o fez. Às vezes a gente diz: eu não falo, eu não vou falar, eu não sei falar. Do jeito que você fala, do jeito que você se expressa, tem pessoas que precisam da sua voz e só a sua voz vai atingir. Por isso é tão importante você não se calar e você se posicionar. O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão de nossa incumbência. Existe hoje um interesse crescente na segunda vida de Cristo e no fim do mundo. Mas quando isso ocorrerá? Antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta e a resposta foi bastante reveladora. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tenha o Espírito Santo como seu amigo, tenha o Espírito Santo como seu aliado, como seu companheiro, porque ele revela aquilo que você precisa fazer e o passo que você precisa dar. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Só Deus sabe quando Jesus vai voltar e vai nos resgatar e vai levar com ele aqueles que o seguem verdadeiramente. Quanto lhe custará cumprir sua missão? Cumprir sua missão vai exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as outras coisas que gostaria de fazer. Você deve orar como Jesus. E Jesus orou assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas como: Deus, abençoa o que eu quero fazer. Em vez disso, ore: Deus, ajuda-me a fazer o que estás abençoando. Entregue ao Senhor uma folha em branco, com o seu nome assinado embaixo, e peça-lhe que preencha. E a Bíblia nos diz: antes entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram à morte. Voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Seja o que Deus quer que você seja, e não simplesmente o que você acha que você quer ser. Mais um para Jesus. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Era um simples pregador, mas era alguém com uma missão. Sua atividade favorita era levar grupos de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante sua vida, ele ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha em estado de semiconsciência, praticamente às 24 horas do dia. Quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia os projetos de construção um após o outro. Certa noite, em seus últimos momentos, enquanto minha mulher, minha sobrinha e eu estávamos a seu lado, ele ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Obviamente estava muito fraco e minha mulher insistiu que ele voltasse a se deitar. Mas, como ele insistia em sair da cama, ela acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? Ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. E começou a repetir a frase sem parar. Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a frase
mais de 100 vezes. Tenho que salvar mais um para Jesus. Quando me sentei perto da cama, chorando, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento, meu pai estendeu o braço, pôs a frágil mão sobre a minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Pretendo que esse seja o lema para o restante da minha vida. E também o convido a ter esse objetivo como foco de sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade se você quer ser usado por Deus. Deve se importar com o que mais importa para Ele. E o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Oro para que você esteja sempre atento, a fim de alcançar mais um para Jesus. De maneira que, no dia em que estiver diante de Deus, você possa dizer: missão cumprida. Que nós possamos pegar o lema do pai do autor deste livro, deste devocional, e estejamos todos os dias com a missão: mais um para Jesus. Mais um para Jesus. Terminando então, a reflexão de hoje é: fui feito para uma missão. E o versículo para memorizar: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A pergunta para meditar: que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas? Se você ainda tem dificuldade em entender a palavra, em saber o que falar para as pessoas e como evangelizar, você precisa de duas coisas. Primeiro, dizer sim ao propósito de Deus na sua vida. Esse é o primeiro passo. E segundo, você precisa sentar e ter sua intimidade no seu secreto com Deus. O Espírito Santo vai guiá-lo. E da maneira que você falar, você e só você tem a voz para alcançar pessoas, vidas e salvar mais um para Jesus. Um grande abraço e eu vejo você amanhã.